Bom dia, irmãos e irmãs. Vamos iniciar a aula de hoje, pedindo ao Senhor graça. Eu peço a gentileza de algum aluno ou aluna para alçar a sua voz em oração ao Senhor, por favor. Amém, amém. Amados irmãos, nós estamos caminhando no estudo do capítulo 1 da Confissão de Fé Batista de 1689. O capítulo 1 trata das Sagradas Escrituras e hoje, com a permissão do Senhor, concluiremos o capítulo 1, então, vendo os parágrafos de número 9 e 10, tá bom? Vamos concluir esse assunto, então, um assunto muito valioso para nós, muito caro para nós, né? A respeito do tesouro que nós temos em nossas mãos, que é a palavra do Senhor. Aliás, como eu disse lá no início, na introdução, não é à toa que essa confissão e outras confissões também, dignas, né, de confiança, começam não, por exemplo, pelo ser de Deus, mas começam ensinando a respeito das Escrituras. Porque é a partir das Escrituras que nós temos condições de conhecer todos os assuntos, digamos assim, né, a respeito de Deus. Conhecemos Deus através das Escrituras, Ele se revelou pela palavra dEle. Então, é o caminho, é o pavimento, é a direção, é a avenida que nós vamos correr, né? Esse é o caminho que nós vamos trilhar do conhecimento do ser de Deus, é pela via da palavra de Deus. Então, por isso que começamos pelo estudo, ainda que seja uma noção geral, né? Esses 10 parágrafos do capítulo 1, mas já deu para a gente ter uma noção sobre as características da palavra de Deus, a importância da palavra de Deus. E hoje, no parágrafo 9 e parágrafo 10, nós vamos ver ensinamentos bem práticos, importantes sobre a interpretação da palavra de Deus, e eu quero concluir esse capítulo de forma bem prática para todos nós, tá bom? Vamos ler então o parágrafo 9 que está projetado aí. Vamos lá. A regra infalível de interpretação da Escritura é a própria Escritura. Vamos lá. A regra infalível, ou seja, que não tem falha, não tem erro, não vai deixar você em maus lençóis, não vai deixar você inseguro com relação ao entendimento ou à compreensão correta do que Deus quer dizer para você. Então, a regra infalível da interpretação da Escritura é a própria Escritura. E, portanto, quando houver uma questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer escritura, aqui de qualquer escritura, de qualquer trecho da Escritura, aí entre parênteses é uma afirmação muito certeira. Olha só, que não é múltiplo, mas único, ou seja, o sentido da palavra de Deus, o conteúdo da palavra de Deus, o norte da palavra de Deus só tem um rumo, um sentido. Não tem vários sentidos, não há múltiplas interpretações. Só há um sentido. E é assim que nós devemos realmente crer e descansar no sentido único da palavra do Senhor. Só há um sentido. Esse pode ser investigado por meio de outros textos que o expressem mais claramente. Então, regra geral para a interpretação da palavra de Deus: a Escritura interpreta a Escritura. Isso aí deve ficar bem claro no seu coração. Logo, você conclui que não há textos conflitantes na palavra de Deus. Nós não podemos ler um texto e de repente a gente lê outro texto e fala: epa, peraí, esse texto não bate com aquele outro texto. Esse não deve ser o pressuposto
do entendimento, da compreensão da palavra de Deus. Nós temos que ter o pressuposto de que a palavra de Deus ela não se conflita, não há interpretação dúbia na palavra de Deus. Por exemplo, alguns tendem a levar o entendimento de que houve um conflito na escrita de Paulo com relação à escrita de... Isso é clássico na história da igreja, isso é clássico. Paulo falou sobre a justificação pela fé. Tiago falou sobre a fé sem obras. Paulo falou, você é salvo mediante a fé sem obras. Tiago fala, você não pode ser salvo se você não tiver evidência de obras. Parece conflitante, né? Parece conflitante, mas não. Em resumo, um complementa o outro. Eles estão de mãos dadas. De fato, só há justificação mediante a fé em Jesus Cristo, não por obras. Mas Tiago fala, uma vez justificados pela fé, sem obras, a sua vida agora revela obras. Você, aliás, a partir do momento em que você é justificado pela fé, você é salvo, você tem que praticar obras. É isso que Tiago está falando. A fé sem obras é morta. Por que Tiago fala que a fé sem obras é morta? Porque a fé já veio. A obra não te dá a fé. Não é o que você faz que gera fé no seu coração. Não, porque você tem fé, porque você foi salvo, aí você pode praticar boas obras que Deus já preparou para você praticar. Tá bom? Pois não, pai? Palha, exato. Pelas obras, pela prática, pela obediência da palavra de Deus. Muito bem. Martinho Lutero teve um certo conflito na sua mente com relação à carta escrita por Tiago. Mas assim, nós precisamos entender também que Martinho Lutero é infalível como nós. Martinho Lutero é um homem limitado como nós. Né? Assim como Calvino também teve erros em suas escritas, assim como todos os reformadores foram limitados em suas interpretações, mas assim, nós precisamos entender que o cerne, a linha, se você puxar uma linha de convicção de todos esses homens de Deus que nós temos na história da igreja, a linha ela não se bifurca. O cerne do entendimento de todos esses homens é um só. Né? É um só. Muito bem. Então essa é a regra para você e para mim. Interprete a Escritura de acordo com a Escritura. Tem um texto que fala que Deus é soberano, então você vai lá para o outro texto que parece que Deus não é soberano, mas não, Ele é soberano. Se você vai num texto que mostra que Deus, Ele se ira, você vai no outro texto que mostra que Deus é amor, você precisa conjugar esses dois atributos de Deus. Você não pode conflitar. Fala, peraí, ou ele é ira ou ele é amor. Não, ele se ira e ele ama. Entendeu? É dessa forma que você precisa caminhar no estudo da palavra de Deus. Olha só o texto de 2 Pedro, vamos ver o versículo 20 e 21 do capítulo 1. O texto está projetado aí, vamos lá. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação do próprio homem que escreveu, do próprio homem que profetizou. Tá, 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Peraí, então Pedro, ele está tirando a autoridade da escrita do homem. É isso que ele está explicando. Portanto, a escrita, a revelação vem de um ser que não pode errar. A revelação da palavra de Deus, da profecia, vem de Deus, o ser que não pode errar. Tá bom? Não há conflito no entendimento de Deus, na revelação de Deus. Vamos lá. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Esses dois versículos provam para você que a palavra de Deus, tendo a fonte perfeita de Deus, vindo de Deus, ela não pode ter conflito dentro dela mesma.
Não pode haver conflito dentro da própria palavra de Deus, ok? Ok, ponto final. Outro texto, olha só que interessante o que os bereanos faziam, Atos 17, 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Olha a nobreza deles, eles eram mais destacados, eles eram mais zelosos do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, eles ficaram muito entusiasmados, eles ficaram muito alegres, eles estavam com fome de aprender. Os bereanos, eles tinham fome de aprender, mas eles não engoliam qualquer coisa. Eles não recebiam o ensinamento de qualquer forma, eles eram zelosos, eles tinham critério. E olha que interessante, eles receberam a palavra com toda a avidez, leia comigo, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Veja, eles ouviam a pregação da palavra de Deus, e o que eles faziam ao ouvirem a pregação? Eles examinavam a palavra de Deus para ver se aquilo que estava sendo falado e ensinado era de acordo com a palavra de Deus. Em outras palavras, qual que era a segurança dos bereanos? A Escritura, não a fala de homem, não a eloquência do pregador, não as palavras de argumento que podem convencer, mas ainda que a maneira de ensinar a palavra de Deus seja convincente, seja uma maneira que você olha, você para, nossa, que legal esse entendimento. Mas você não pode ficar somente nesse campo da argumentação ou da maneira clara de se explicar a palavra de Deus, se você não conferir na palavra de Deus se de fato aquilo que foi falado é assim mesmo. É isso que eu quero dizer. Não fique só com a palavra do que está falando da palavra de Deus. Vá nas Escrituras, confira, compare textos para ver se isso de fato é o que está sendo falado baseado na palavra de Deus. Nós precisamos ter esse zelo, esse cuidado, é a segurança para todos nós. Por quê? Porque a palavra é inerrante. A fala do pregador não é. A fala do pregador não é. Tá bom? Confira na palavra de Deus. Seja como os bereanos, eles eram nobres, eles estudavam a palavra de Deus. E aí eu vou falar mais uma vez o que eu já disse aqui. Nós, cristãos, fomos chamados para compor o povo do livro. E se é o povo do livro, você precisa ler. Nós, cristãos, precisamos tomar gosto pela leitura. Né? Nós precisamos tomar gosto para lermos e lermos a palavra de Deus, estudarmos a palavra de Deus, gastarmos tempo com a palavra de Deus, no estudo da palavra de Deus. Ok? Olha só o que eu trouxe aqui a respeito desse assunto. A Escritura interpreta a Escritura. Um dos princípios mais básicos para um entendimento correto da mensagem da Bíblia é que a Escritura interpreta a Escritura. A Bíblia é a palavra santa, infalível e inerrante de Deus. Ok? É a nossa autoridade mais alta. Então, a palavra de Deus é a autoridade mais alta. Nada fora da palavra de Deus pode alterar, pode diminuir ou pode anular a autoridade da própria palavra de Deus. Nenhum concílio, nenhum dogma, nenhuma doutrina, nenhuma confissão de fé está superior à palavra de Deus. Tampouco a igreja. A igreja não está acima da palavra de Deus. A igreja está baseada na palavra de Deus. Tá? A palavra de Deus é que norteia a igreja. Não é a igreja que é a autoridade sobre a palavra de Deus. Está acima da palavra de Deus. Não. Tá bom? Olha lá. Isso significa que não podemos buscar uma interpretação autoritativa, ou seja, uma interpretação que nos dê autoridade, nos direcione autoridade do significado da Escritura fora da própria Bíblia. Significa também que não devemos interpretar a Bíblia como se ela tivesse caído do céu no século 21, mas interpretá-la em seu contexto histórico, ou seja, nós precisamos entender que a palavra de Deus ela foi escrita em um contexto. E se ela foi escrita em um contexto, lá naquela época, você precisa entender
qual foi o contexto que levou aquele autor a escrever aquilo que ele escreveu. Isso demanda o quê da sua e da minha parte? Estudo, pesquisa, pegar uma boa Bíblia de comentário, pegar também outros livros que tenham ensinos a respeito daquela escrita, o que aconteceu naquela época, qual que era o contexto do povo naquela época. Você precisa ter minimamente esses elementos para você entender o que estava sendo ensinado, por que foi escrito aquele conteúdo. Né? E, obviamente, tirando o princípio de Deus daquele texto, você vai aplicar para a sua realidade atual. Lógico, nós não vamos ficar lá nas pastagens da Palestina quando Jesus ensinou sobre a ovelha. Não, nós não vamos ficar lá. Mas entendendo o contexto de Jesus, o porquê que ele ensinou aquilo, nós vamos aplicar, ou vamos extrair os princípios bíblicos para as nossas vidas, para nós aplicarmos hoje, vivermos hoje. Tá? Mas demanda um cuidado, demanda um zelo da nossa parte de nós estudarmos. Eu repito, tenha uma boa Bíblia com comentários. É legal, muito bom. E a Bíblia com comentários, você vai no versículo ali embaixo, e os editores colocam ali uma explicação bem resumida e bem certeira com relação ao trecho que você está lendo ali. É muito bom, muito bom. Tem uma boa Bíblia de comentário. Não é? Por exemplo, vamos lá, agora vamos pensar nessa questão que a Bíblia foi escrita há 2000 anos. O último livro que foi escrito da Palavra de Deus foi escrito há 2000 anos atrás. Como fazemos então? Vamos entender aqui. Por exemplo, quando João chamou Jesus de o Cordeiro de Deus, nem ele, nem os seus ouvintes tinham em mente o que hoje pensaríamos ao ouvirmos alguém sendo chamado de Cordeiro na rua. Por exemplo, você está lendo em João, que João escreveu que Jesus é o Cordeiro de Deus, você não vai poder interpretar esse texto com o conceito de cordeiro que você tem hoje. Você precisa entender o que João quis dizer com o cordeiro. Por exemplo, João não quis dizer que Jesus era carinhoso. Hoje, para você, pensando num cordeirinho, hoje você vai pensar, não, cordeiro é um bichinho carinhoso. Cordeiro é um bichinho amável. Cordeiro é um animalzinho lindo. Não é isso que João quis dizer quando ele escreveu cordeiro. Na realidade, João não estava de forma alguma se referindo à personalidade de Jesus. Ele quis dizer que Jesus era o sacrifício sem pecado oferecido em favor de pecadores. E aí eu pergunto, como sabemos isso? Resposta: porque a Bíblia nos diz assim, ou seja, como que você vai chegar na conclusão de que João, ao dizer que Jesus era o Cordeiro de Deus, ele estava dizendo que Jesus era o sacrifício substitutivo pelos pecados do povo. Você só vai chegar nessa conclusão não pegando conceitos do dicionário Aurélio sobre cordeiro. Você vai chegar nessa conclusão lendo o contexto das Escrituras. Por exemplo, Isaías, entenderam? Olha que legal. Então a Bíblia, a Escritura interpreta a Escritura. A Escritura ela tem em seu conteúdo um só caminho. Ela aponta para uma direção. Então, tenha esse cuidado de pesquisar na própria Escritura o que aquele texto, ou aquele princípio, ou aquele conteúdo está mostrando para você. Tenha esse cuidado, isso é muito importante. Não é? Mas, e sobre comentários bíblicos? Pode ter? Não pode ter? Eu tenho que usar só a Bíblia? É lógico que não, estou fazendo uma pergunta, né, didática, você sabe que sim. Comentários são muito importantes, eu acabei de dizer. Porque tem muitas pessoas que falam assim, eu não estudo comentário não. Para mim é só Bíblia. Bíblia, eu não preciso estudar, né? E vocês sabem que tem seitas por aí que não estudam mesmo. Porque o poder da revelação vem quando se abre o livro e se fala de bate-pronto. É como se fosse aquela bola pingando e você só chuta para fazer o gol. Mas não é assim. O poder da revelação está no momento em que se abre. Mas você não estudou, irmão? Estudar? Não, é Deus falando comigo ali na hora. Aí sim tem poder. Não. Nós precisamos estudar a palavra de Deus, nós precisamos ler comentários sobre aquele assunto, precisamos ter esse cuidado, principalmente aqueles que ensinam.
precisam se dedicar ao estudo da palavra de Deus, buscar livros, comentários. E olha o que o pastor Burke Parson, ele é membro do Ministério Ligonier, olha o que ele ensina a respeito dos comentários bíblicos. Veja, os comentários são únicos, porque nos ajudam a entender e interpretar o que a Bíblia realmente diz. Não o que queremos que ela diga. Legal, muito bom. Você não pode ir para a palavra de Deus e buscar com a sua mente, e eu também não posso e não consigo, não tenho condições de ir para a palavra de Deus e buscar com a minha mente, entender o que aquele texto está querendo dizer, se eu não tiver humildade de reconhecer que homens já estudaram com mais dedicação, com mais zelo, e foram dotados da graça de Deus para interpretar aqueles textos, baseado na história, baseado num contexto histórico, e os comentários vão me ajudar a entender aquele texto, o que sozinho eu não conseguiria. Nós precisamos ter essa humildade. E não podemos desprezar tantos séculos de história da igreja, de estudos de homens que Deus levantou para interpretar, para comentar a palavra de Deus, e desprezar todo o trabalho de séculos de estudo. Há uma história que chega para nós hoje, e nós subimos nos ombros de homens que estudaram com muita dedicação a palavra de Deus. É lógico que nós vamos ficar agora... Estou tranquilo agora. Você também precisa se dedicar ao estudo. Quem sabe hoje Deus pode levantar você para ser um expoente no século 21, para ser um estudioso, um mestre, um doutor da palavra de Deus. Mas nunca desprezando aquilo que homens já foram usados por Deus no curso da história da igreja para escrever comentários que são muito valiosos e únicos, como o Dr. Parson ensina. Tão importante quanto isso, ou seja, nós entendemos o que a Bíblia realmente diz, tão importante quanto isso, nos ajudam a saber o que a Bíblia não diz também, saber o que a Bíblia ensina e saber, esse assunto, dessa forma a Bíblia não fala. Comentários nos ensinam isso também. A Bíblia é um livro sagrado e o único livro verdadeiramente sagrado, porque é o único livro inspirado pelo único e verdadeiro Deus, e deve ser interpretado à luz do livro único que é. Ok, ponto. Isso tem que estar bem sólido, convicto em seu coração. É um livro único, sagrado, vindo de um Deus que é perfeito, que não pode errar. Ponto. Ok, então na palavra de Deus não há falha, não há erro. Na escrita, no texto, não há erro da palavra de Deus. Ponto. Ao longo da história, muitos leram e interpretaram a Bíblia sem pensar na sua singularidade, e as consequências são claramente devastadoras, ou seja, relevaram a autoridade da palavra de Deus, não levaram a sério a questão da palavra de Deus ser autoridade. Muitos relevaram isso e, consequentemente, criaram doutrinas avessas ao próprio texto, ou estranhas ao próprio texto. Isso foi devastador, isso é perigoso, tanto que correntes teológicas, seitas, surgem pela má interpretação da palavra de Deus. E sendo a palavra de Deus má interpretada, ela carrega, ou quem ensina dessa forma, leva multidões de pessoas ao erro. Isso é muito sério. E Jesus disse que quem faz isso seria melhor que amarrasse uma pedra no pescoço e se jogasse num precipício. Olha a seriedade que é ensinar a palavra de Deus. E buscar então subsídios, base, comentários confiáveis, fidedignos da palavra de Deus, de homens confiáveis. Olha só como é sério isso, não é? Para compartilhar corretamente a palavra de Deus, precisamos aprender a interpretar corretamente a palavra de Deus. E para interpretar corretamente a palavra de Deus, precisamos estudar cada versículo à luz de toda a Escritura, usar comentários e livros confiáveis sobre como interpretar as Escrituras, para que não continuemos a acreditar e a ensinar visões distorcidas das Escrituras de acordo com
as nossas próprias pressuposições e paixões, mas de acordo com todo o conselho de Deus. Veja que o pastor Parson, ele ensina que você precisa pegar comentários, livros confiáveis. Livros confiáveis. O que, por exemplo, seria... Como você selecionaria um comentário confiável para você? Fala para mim aí. O que você olharia para um comentário e falar, esse comentário ele é confiável? Eu te dou uma dica. Um comentário é confiável para você quando ele tem em sua escrita, em sua base, pressupostos da reforma. Quais são os pressupostos da reforma protestante? Todas aquelas bases da reforma protestante. Por quê? Porque na reforma protestante, homens estudaram a palavra de Deus e comentaram, e eles, sendo usados por Deus, eles definiram uma linha de interpretação firme, fiel, baseada naquilo que os apóstolos, os pais da igreja, os apóstolos buscaram de Deus, uma direção para o ensino da igreja. Eu não estou dizendo que os reformadores foram aqueles que iniciaram a interpretação das Escrituras. Não, eles só continuaram um trabalho que ficou perdido por alguns séculos, mas eles buscaram voltar aos pais da igreja e muito mais à doutrina dos apóstolos, à fidelidade da palavra de Deus e reaquecer no coração dos crentes, e de fato foi o que aconteceu, e houve sim um movimento que deixou o mundo de cabeça para baixo. E os reformadores fizeram o quê? Nós precisamos voltar às Escrituras, de acordo com essas bases, essas balizas que nós estamos somente reaquecendo, requentando do passado. Somente a Escritura, somente a fé, somente Cristo, somente a graça, somente a Deus glória. Essas são as, por exemplo, pegue então comentários que tenham esses princípios bem definidos. Isso é importante. Isso é importante. É uma maneira de você selecionar um bom comentário bíblico, um bom livro de comentário para você estudar os pressupostos da reforma. Tá bom? Alguma dúvida, algum comentário a respeito disso, sobre a Escritura? Interpreta a Escritura, pois não? Ah, sim. Verdade. Tinha uma base bem mais firme, né? De fidelidade à palavra de Deus do que hoje, com certeza, com certeza. E infelizmente o que a gente ouve, né, de pastores que estão no campo dos seminários teológicos hoje, a notícia que chega até nós é que, infelizmente, a grande maioria dos seminários já se perdeu com relação à busca da fidelidade da palavra de Deus, ao ensino fiel, às bases doutrinárias da fé reformada. Então, muitos seminários, infelizmente, olha só, então se os seminários estão formando líderes de igreja com bases erradas, distorcidas, confusas, veja o que a partir daí surge no evangelicalismo, por exemplo, no Brasil. Surgem igrejas confusas, surgem igrejas que não têm uma base fiel às Escrituras. Por quê? Porque lá no seminário, lá no início, na formação de líderes, já começa errado. Já começa errado. Então, isso é sério. É muito sério, não é? A importância de nós entendermos esse assunto. Último parágrafo do capítulo 1 sobre as Sagradas Escrituras. Leiam comigo, por favor, o texto aí do parágrafo 10. O juiz supremo, aqui é como se fosse um resumo então, gente. Ó, o juiz supremo pelo qual todas as controvérsias da religião devem ser determinadas e todos os decretos de concílios, opiniões de escritores antigos, doutrinas de homens e espíritos particulares é interpretação particular, tá? Interpretação particular. Espíritos particulares devem ser examinados e em cuja sentença devemos nos firmar, não pode ser outro senão as Sagradas Escrituras anunciadas pelo Espírito. Então, de acordo com o que a Escritura anuncia, nossa fé
é finalmente decidida. Em outras palavras, a minha segurança, a sua segurança como crente, a nossa segurança como igreja está nas Escrituras, quando nós estamos baseados na palavra de Deus. A segurança do líder, do pastor, do presbítero que está ensinando, a segurança dele está quando ele permanece fiel à palavra de Deus. A autoridade do líder está enquanto ele permanece fiel à palavra de Deus. A partir do momento em que o líder começa a inventar moda, ele perde a autoridade, ele passa a, obviamente, em primeiro lugar, desagradar o dono da igreja, e ele passa a levar outras pessoas ao erro. Isso é muito perigoso. Então, a segurança da igreja, a sua segurança como crente, a segurança de todos nós está na fidelidade à palavra de Deus. Por isso nós precisamos estudar a palavra de Deus. Precisamos ir a fundo na palavra de Deus. Veja os textos de referência aí, ó. Atos, capítulo 28, versículo 23. Olha só o que Paulo fazia. Ele estava preso lá em Roma. E esse último capítulo do livro de Atos nos revela o que Paulo fazia com as pessoas, os irmãos que iam até ele lá na casa que ele pagava o aluguel, enquanto ele estava preso nessa prisão domiciliar. Ora, tendo eles marcado um dia, foram em grande número ao encontro de Paulo no lugar onde ele residia, tá? Nesse lugar que eu acabei de falar para vocês, que ele estava preso. Então, desde a manhã até a tarde, olha só que legal, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus. O que Paulo fazia? Ensinava a palavra de Deus, ensinava o evangelho, ensinava todo o conselho. Em alguns escritos do apóstolo Paulo, ele escreveu assim: eu ensinei todo o conselho de Deus. Ou seja, ele pregava as escrituras, ele pregava Deus baseado na palavra de Deus que ele tinha em mãos. Mas o que ele tinha em mãos? Procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Veja, o apóstolo Paulo ensinava ali naquela casa que ele estava preso. Ele ensinava de manhã, de tarde, tentava persuadir, ou seja, convencer os seus ouvintes, mas não por meio de argumento humano, por meio de raciocínio, de entendimento de assuntos ali de sua época, não. O ensino do apóstolo Paulo estava baseado na lei de Moisés e nos profetas. O que isso mostra para você e para mim? O apóstolo Paulo tinha em mãos escritura, a Bíblia daquela época. Ele já tinha profecia, ele tinha lei, e ele ensinava baseado na palavra, na Bíblia. Ele ensinava baseado no que ele tinha das Escrituras em suas mãos. E era o Velho Testamento ali, já era, aqui, é como se fosse o texto inspirado do Antigo Testamento. Já era o cânon dos 39 livros do Antigo Testamento. De Gênesis a Malaquias. Ali já tinha, nas mãos do apóstolo Paulo, meio que o Antigo Testamento já fechado, já definido. Paulo era estudioso? Paulo era muito estudioso. É verdade, com certeza. Paulo ele era um mestre da lei. Paulo ele era conhecedor do Antigo Testamento. E ele se dedicava ao estudo. Ele tinha prazer em ler. Tanto que quando ele estava quase para morrer, bem velhinho já, ele escreve para Timóteo. E ele escreve assim, ó: eu estou aqui preso e eu peço por favor que tragam a mim uma capa. Eu estou com frio, eu estou passando frio. Tragam a capa, mas não se esqueça dos livros e dos pergaminhos. Por que ele escreve isso? Porque ele quer, ainda que preso, sabendo que daqui a pouco tempo ele iria morrer, mas ele não queria deixar de estudar. Ele não queria parar de estudar. Ele precisava ler, ele tinha esse prazer em estudar. E como a gente aprende com isso, né? Como eu preciso realmente buscar ter mais prazer no estudo. E
Às vezes a gente tem até boas intenções. Nossa, eu quero estudar, eu preciso estudar, isso é muito bom. Mas a gente não pode ficar somente no querer, né? Nós precisamos pôr em prática, nós precisamos, por exemplo, eu digo por mim, organizar o meu tempo para estudar. Eu tenho vontade de estudar, eu quero estudar. Mas eu não organizo o meu tempo para me dedicar ao estudo. Isso eu preciso, você também precisa, quem sabe, se organizar melhor para estudar mais, não é? Não é? E Paulo tinha isso, Paulo tinha esse prazer, Paulo era um mestre da lei. Então, ele ensinava baseado, então nós precisamos entender que a segurança do ensino está na palavra de Deus. Paulo ensinava a lei de Moisés e os profetas. Outro texto aí, ó, Efésios 2:20, o apóstolo Paulo ensinando que a base da igreja está aonde? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Veja, a igreja está baseada naquilo que os apóstolos ensinaram e os profetas falaram como boca de Deus. Então, o que é o que os apóstolos ensinaram e o que os profetas falaram da parte de Deus? O que os profetas falaram da parte de Deus é como se fosse o Antigo Testamento, e o que os apóstolos ensinaram é como se fosse o Novo Testamento. Novo Testamento. Então veja, repetindo o texto, edificados, a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então veja, a igreja está baseada na palavra de Deus. Não é a igreja que está acima da palavra de Deus, como os romanos, os romanistas, os católicos romanos acreditam e defendem. Eles defendem que a igreja está acima da palavra de Deus, portanto a igreja é que define doutrinas, é a igreja que define o cânon, é a igreja que define, por meio inclusive de interpretações paralelas, dogmas, conceitos paralelos, define o que a palavra de Deus quer dizer. É ao contrário, é a palavra de Deus que define como a igreja vai viver, caminhar, no que a igreja vai crer. É a palavra de Deus que é a base da igreja. Não é a igreja que define a palavra de Deus. A composição da igreja é definida pela Bíblia. É a palavra de Deus que é o norte. Para todos nós, para a igreja. Uhum. Amém. Que já veio. Amém. Tudo apontando para Cristo. Louvado seja Deus. Amém. Muito bem. Vamos então à conclusão do capítulo 1 sobre as Sagradas Escrituras. E eu trouxe aqui 4 dicas bem práticas para você. Você pode adotar se você quiser. São dicas, tá bom? São dicas. Dicas que eu quero buscar aplicar mais na minha vida e eu sugiro a você que aplique isso para a sua vida também. Então vamos lá, vamos seguir essas 4 dicas. Primeira, estude com propósito. O que é estudar com propósito? Ao ler a Bíblia, tenha um objetivo claro em mente. Pergunte-se, o que Deus quer me ensinar neste trecho? Você já perguntou para o texto? Ou você já se perguntou quando você está lendo um texto da Bíblia? É importante isso. Você não está lendo assim, sem compromisso, sem propósito. Estou lendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você está comendo um pão, ou então você está passando o feed do Instagram e lendo o texto. Tem que ler com propósito. Leia com uma intenção, com intencionalidade. Por que eu estou lendo isso? O que esse texto quer dizer para mim? Olha só, isso vai fazer a diferença no estudo. Isso vai aguçar, quem sabe, o seu interesse em buscar comentários a respeito daquele texto. Você vai buscar perguntar para os seus mestres, por que aquele texto está dizendo aquilo? Eu não entendi, me ajuda, por favor. Isso é muito bom. Então pergunte-se, o que Deus quer me ensinar neste trecho? Ou, como eu posso aplicar isso na minha vida? Isso faz a diferença, hein? Porque uma coisa é você estudar, entender, falar, opa, legal, o texto, esse trecho eu entendi, estava aqui na minha mente. E aí? Como isso pode se converter em ação, em prática, ou em firmeza da sua vida,
de você não fazer determinadas coisas. Também é um comando normativo negativo, né? Você fazer ou não fazer. Então, é legal você perguntar para o texto também, como eu posso aplicar isto na minha vida? Então, estude com propósito. Leia a Bíblia com propósito. Primeira dica. Segunda dica, ore e medite. Ore e medite. Ei, nunca se esqueça que você está lendo um texto espiritual. Você não está lendo qualquer texto. Você está lendo um conteúdo sobrenatural. É ou não é? É. Portanto, você precisa do Espírito para você entender, para você praticar, para você viver aquilo. Portanto, você precisa daquele que vai te capacitar a entender e praticar. Como que você vai recorrer àquele que vai te capacitar a entender e praticar? Por meio da oração. Por meio da oração. Você pede ao Espírito para te auxiliar na compreensão e na prática da palavra de Deus. Ore, portanto, ore e medite. Olha só que interessante. Antes e depois de ler, peça a Deus para ajudá-lo a entender, a reter e a praticar o trecho lido. Depois da leitura, medite sobre o que leu, refletindo sobre como aplicar aquilo em sua vida diária. Ore ao Senhor e medite naquilo que você leu. Como você vai meditar naquilo que você leu? O texto foi tão forte no seu coração quando você leu que isso fica na sua mente. Você não precisa ler um monte de texto. Leia um trecho das Escrituras, de preferência uma leitura sequencial, isso é muito bom para você ter uma compreensão do todo da palavra de Deus, mas não precisa de muita coisa, até porque a gente não consegue reter quando a gente lê muito. Mas aquilo que você leu, ore e busque meditar naquilo. Meditar busque pensar naquilo durante o dia. Pensar naquilo durante o dia. Se for necessário para ajudar você a meditar, escreva num papelzinho e deixe no seu bolso, ou no carro, ou no espelho, aquele trecho da Escritura que você estudou para você meditar sobre aquilo. E de repente você está no trânsito e você lembra daquele texto. E de repente você está numa reunião do serviço e aquele texto salta ao seu coração. E de repente você está ali colocando uma roupa para lavar e aquele texto ressurge no seu coração. Isso é meditar. Isso é fazer com que o texto fique na sua mente. Os irmãos presbiterianos usam um verbo muito interessante a respeito disso. Ruminar. O que é ruminar? O que a vaca faz, Marco? Isso. É isso. A palavra de Deus a gente come e ela permanece aqui. Ela permanece aqui, rodando na nossa mente. Isso tem que ser assim. Porque se você lê o texto, e você, como o Tiago escreve, né? Você lê o texto assim, sem compromisso, e logo você sai e se esquece. Esquece daquilo, não tem proveito nenhum. Não tem proveito nenhum, né? Amém. Isso é muito importante. Terceira dica: memorize versículos. Escolha versículos curtos e repita-os durante o dia, relacionando-os com situações do seu cotidiano. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Decorar textos. Se possível, decore textos, sim. É muito bom. O texto, quando ele é decorado, ele entra na sua mente, e aí ele vai para o coração, e você vai passar a meditar naquilo que você decorou. E de repente, como eu acabei de dizer, você está numa situação do seu dia a dia, aquele texto vem à tona de novo no seu coração, na sua mente. Você lembra daquele texto que você decorou. Isso é muito bom. Importante decorar. É lógico que não é você decorar para você mostrar para os outros que você decorou.
né? Isso não faz sentido para você e para mim. Decorar o texto para você ser edificado, para que isso ajude você na compreensão e na prática da palavra de Deus. Decore textos bíblicos. E para você decorar, você precisa estudar, não tem outro caminho. E a quarta dica, pratique e compartilhe conhecimento. Não tem outro caminho para você e para mim, senão estudar a palavra de Deus e praticar aquilo que você está estudando. Não faz sentido você ser um acadêmico, você ter a sua mente gigante, recheada, cheia de conhecimento, mas você não tem vida. E você tem conhecimento, quem sabe, e hoje é uma tendência, infelizmente, de muitos crentes, de ter conhecimento para debater, para rebater argumentos, mas não tem vida. Aquele conhecimento não gera humildade, não humilha o coração e não faz aquele crente que tem um conhecimento buscar de Deus a prática daquele conhecimento. Para você e para mim, nós precisamos compreender e estudar a palavra de Deus para nós praticarmos a palavra de Deus. Nos ajude, Senhor, a praticarmos aquilo que nós estamos aprendendo. Nós precisamos disso. Nós não somos crentes cebola. Tem uma cabeça grandona, mas a perna pequenininha. Nós precisamos ter conhecimento, sim, mas prática, vivência, exercitar aquilo que a gente está aprendendo. Não é? E aí, compartilhe também, olha lá, pratique o que você aprendeu. Quando você vive o que lê, a mensagem se torna significativa e real. Você já teve essa experiência? É tão gostoso, para a glória do Senhor. Né? Para a glória do Senhor, é tão gostoso quando você estudou um texto, compreendeu aquela passagem, compreendeu o princípio de Deus naquela passagem e de repente você está praticando aquilo que Deus ensinou a você. É tão bom. Os reformadores falavam que a prática da palavra de Deus adorna o ensino. O que é adornar o ensino? Embeleza o ensino. É como se é passar da teoria para a prática, é passar da estante ou da vitrine para a realidade. Fica lindo, o ensino fica lindo quando ele é praticado, quando ele é exercitado por nós crentes. Uhum. 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 Amém. Viver. Muito bom. Compartilhe o que aprendeu, com disposição humilde e coração de aprendiz, sempre direcionando a Deus a glória por você ser capaz de aprender, praticar e ensinar. E essa segunda parte da quarta dica é: não tenha somente para você, compartilhe. Nós precisamos compartilhar a palavra de Deus entre nós e compartilhar a palavra de Deus com as pessoas. E isso com um coração humilde. Não como uma exposição de conhecimento, mas com uma disposição humilde de eu compartilhar com o meu irmão compartilha comigo e a gente aprende junto. Nós estamos no nível de aprendiz. Um aprende com o outro, não tem nenhum melhor do que o outro aqui. Se tem um que tem um conhecimento um pouco maior do que o outro, com certeza em outra área, o outro ensina o irmão. Um ajuda o outro, um aprende com o outro. Nós precisamos ter esse ambiente de aluno, de aprendiz, sempre rendendo glórias ao Senhor, porque é Ele que nos capacita a aprender, a praticar e a ensinar. É o Senhor que nos capacita a isso. Se não fosse Ele, nós estaríamos perdidos, nós estaríamos batendo cabeça, né? Discutindo teorias que não levam a nada. Toda honra e glória para o Senhor. Se nós estamos aprendendo alguma coisa, se nós sabemos alguma coisa, é porque o Senhor tem sido misericordioso e gracioso conosco. Deixo aqui a última palavra para você, para encerrarmos o capítulo 1 sobre as Sagradas Escrituras. Estude a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus e pratique a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.